Olá, gente, tudo bem? Eu sou Suzanira, certo? Eu sou assistente social. Na verdade, muitos me chamam por Suzy. Queria agradecer a oportunidade, porque para mim é uma oportunidade poder abordar um tema tão importante desse, tão essencial para a nossa sociedade, certo? É a oportunidade que a Doris Johnson, né, através da pessoa da Joquebed, me deu para estar conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto. E assim, pessoal, esse assunto ele deve estar sendo sempre abordado, sempre discutido no nosso meio, tanto dos adultos como das crianças. Infelizmente, nós temos visto que, com o passar dos anos, os números vêm aumentando, os casos vêm crescendo, e principalmente durante esse período de pandemia. Os dados mostram, de acordo com o governo federal, que do início desse ano, de janeiro, até o início de maio, já foram feitas mais de 6 mil denúncias em caráter de violência sexual contra a criança e o adolescente, certo? Se a gente for parar para pensar nisso, é como se fosse por dia 40 crianças violentadas. E se for calcular isso por hora, cerca de uma ou duas crianças são vítimas de violência a cada hora. Então, nesse intervalozinho dessa hora que a gente está conversando, uma criança pode estar sendo vítima nesse momento, certo? Uma ou duas. E assim, gente, queria muito estar aí com vocês presencialmente, para vocês estarem conversando, tirando dúvidas, dando as devolutivas para mim, para a gente poder estar crescendo junto e se instruindo nesse assunto para sermos úteis para a sociedade nesse sentido. Mas infelizmente não pude estar, mas desde já é um prazer estar com vocês. E assim, gente, a criança, se a gente for parar para pensar, hoje a criança ela é vista como um ser de proteção integral. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, se não ouviu falar sobre isso, estão escutando agora, né? Podem ter crianças aí entre vocês, então você é um ser que tem direitos e proteção integral garantidos por lei. E quem tem que fazer isso por você? É o Estado e a sociedade, os cidadãos. Todos nós, como cidadãos, temos a missão de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Inclusive, o meu tema da minha pesquisa na época de faculdade foi a respeito dessa temática. Então eu me identifico muito e eu acho ela extremamente necessária, apesar das pessoas acabarem se incomodando às vezes de tratar sobre, porque realmente é um assunto doloroso de se falar. Pensar que alguém pode fazer um mal a um ser indefeso, que não sabe, às vezes, muitas vezes nem entende o que é aquilo que está sendo feito consigo. Então, assim, você que está ouvindo esse nosso vídeo, essa nossa conversa, com certeza você conhece algum caso de alguma criança ou adolescente que foi vítima de violência sexual, ou até mesmo alguém próximo a você quando não foi você. E assim, gente, antigamente a criança ela não tinha essas garantias que ela tem hoje, como um ser de proteção, um ser dotado de direitos. Ela era vista como um pequeno adulto. Inclusive, as meninas elas eram dadas em casamento muito cedo. Elas não tinham essa opção de escolher com quem quer casar. Elas eram oferecidas como se fossem parte de um acordo, de uma troca. E para vocês que estudam história, né, nossos adolescentes que devem estar aí ouvindo, já devem ter ouvido falar com certeza sobre isso, né? E isso trouxe uma bagagem para os dias de hoje que é reproduzida através de falas que culpabilizam a criança e o adolescente vítimas de violência sexual, principalmente a menina, certo? Muitas vezes você já deve ter ouvido falar frases como também a roupa que ela usava, ou o jeito que ela se sentava,
ou como ela falava, alguma coisa do tipo. E não é nada sobre isso, gente. Parem com isso. Não é nada sobre isso. Infelizmente, quem tem uma tendência abusadora, violentadora, não vai ser uma roupa que vai definir, ou não vai ser uma forma de falar ou de sentar. Infelizmente, essa pessoa que tem essa prerrogativa, essa tendência de fazer o mal, ela vai fazer independente do que a pessoa esteja usando, vestindo e etc. Então, coloquem uma coisinha na cabeça de vocês. A vítima nunca é culpada. Então, a criança ou adolescente, ela não tem a obrigação de gritar, não tem a obrigação de sair, até porque muitas vezes eles não entendem, vocês não entendem, os adolescentes, o que é aquilo, o que está acontecendo. Então, tá aí a importância de ser tratado desse assunto dentro de casa, na escola, nas ruas. E a responsabilidade de tratar desse assunto é nossa. Nossa como cidadãos, nossa como profissionais da educação, como profissionais de saúde, como mães, como pais. Muitas vezes cria uma certa mistificação de falar sobre, não vou falar sobre com a minha filha, porque isso, porque aquilo. Gente, é melhor você falar do que ela se deparar com uma situação de violência, não entender, não saber o que fazer e não se sentir segura para perguntar sobre para você ou para, sei lá, a professora do colégio. Então, sim, você como pai, como mãe, você tem que estar conversando diariamente com o seu filho e explicando sobre os tipos de carinho, quem pode, vamos dizer assim, vê-la em situação de nudez, por exemplo, de calcinha, explicar sobre as partes protegidas, que tem partes que ninguém pode tocar, tipos de carinho, de falas que são invasivas, certo? Se você fizer isso, eu te dou aquilo, ou esse é o nosso segredo. Criança, quando um adulto fala isso para você, esse é o nosso segredo, algo de errado não tá muito certo. Então, tenha cuidado, certo? Se alguém falou isso para você em algum momento e antes de falar isso fez alguma coisa que você não se sentiu confortável, converse com a sua mãe, converse com o seu pai. Se você não tem coragem de falar com sua mãe ou com seu pai, converse com a professora da escola. E assim, gente, infelizmente, esse tipo de violência, os números mostram também, os dados mostram que a maioria desse tipo de violência, elas ocorrem no seio familiar. Elas ocorrem quando não é com alguém da família, é com alguém próximo à família. Então, esse agressor, essa agressora, ela está no seio familiar. Então, infelizmente, ela está mais perto do que a gente imagina. E é necessário a gente perder essa noção de que não, aqui na minha família ninguém é capaz de fazer isso. Por exemplo, o meu esposo, o meu pai ou o avô não são capazes de fazer isso. Gente, infelizmente o mundo é mau. A gente não sabe o que esperar das pessoas, então todo mundo é capaz de fazer uma maldade, sim, e você tem que instruir seu filho, sua filha, sim. Tenha cuidado com o carinho do papai, tenha cuidado com o carinho do vovô, tenha cuidado com o carinho da mamãe também. Os pais também têm que estar falando, porque não é só homem que é abusador, violentador, não. Tem mulheres violentadoras também, certo? Por mais que os números mostrem que é uma porcentagem menor, mas tem também mulheres que fazem esse tipo de maldade com as crianças e os adolescentes. E assim, gente, outra coisa também que deixa a criança insegura para conversar sobre esse tipo de violência é exatamente esse pensamento que, infelizmente, nós temos de que, fulano não seria capaz. Então, o que a criança vai pensar? Se eu contar, isso é a cabeça da criança, se eu contar que meu pai fez isso ou que meu tio fez isso, ninguém vai acreditar. Porque todo mundo acredita que ele não seria capaz, então vão achar que eu tô mentindo. E muitas vezes essa criança, ela é ameaçada sobre
Tipo, se você contar, eu mato tua mãe, eu mato tua família. E ela se sujeita a essa situação de violência por longos tempos e, devido ao medo, não consegue ter um espaço seguro de conversa, ter um espaço seguro de abertura para estar se cuidando e para estar prevenindo esse tipo de problema, para estar enfrentando, na verdade, né? Já que ela está passando, para estar enfrentando esse tipo de problema e para estar se saindo desse tipo de situação. Porque a criança, como eu disse, muitas vezes ela não entende. E quando entende, às vezes falas como aquelas que nós citamos no início, que é que roupa você estava usando, como você reagiu, o que você fez, porque você não gritou, porque isso, porque aquilo, fazem a criança se sentir desacolhida, entendeu? Então, o que ocorre? Ela não se sente segura no espaço que realmente deveria ser seguro, que a família deveria ser um espaço de segurança para a criança. Mas a partir do momento que essa violência ela ocorre dentro do seu familiar, não é mais um espaço seguro. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de realidade. A gente tem que preparar as nossas crianças para esse tipo de realidade. Então, a partir do momento que você pensar, eu não posso falar para, deixa eu ver, para minha mãe ou para os meus irmãos que o meu pai abusou meu filho porque vai destruir a imagem dele como vô. Gente, não tem isso. Abusador, violentador, ele tem que pagar sim pelo que fez, ela tem que pagar sim pelo que fez. Violentou, abusou, machucou a criança, fez algo que você não gostou, tem que falar, tem que denunciar, tem que dizer, porque eu sinto informar, mas o violentador, o abusador, ele não maltrata só uma criança, só um adolescente. E quando a gente se cala, quando a gente deixa passar, a gente dá a chance daquela pessoa machucar mais crianças, de machucar mais vidas, que futuramente essas crianças e adolescentes serão adultos com problemas psicológicos, com problemas de aceitação e com uma série de outros problemas que o abuso sexual, que a violência sexual contra a criança, ela causa, certo? Em outra feita eu poderia estar falando os tipos de abuso, certo? Os tipos de violência sexual, mas eu não daria tempo, né? E eu acredito que os outros colegas que estão aí participando da mesa vão explanar bem sobre isso. Realmente o vídeo foi curto e eu queria apenas nesse momento que me foi concedido ressaltar sobre essa importância e te convidar a fazer essa reflexão do teu papel social com criança e com adolescente, a importância de você estar nesse enfrentamento, de você como mãe, como pai, como professor, como cidadão, e você criança também, que você é um pequeno cidadão, você estar junto nesse enfrentamento, você conversar com seus colegas, se algum coleguinha compartilhar com você uma situação difícil, você ter como conversar com ele, dizer assim, olha, eu aprendi que a gente não deve ficar calado, a gente tem que conversar, a gente tem que expor, vamos contar para a professora, vamos contar para sua mãe. Você também pode ser um instrumento de cidadania para esse seu coleguinha. Então, assim, gente, vamos estar sempre abordando sobre esse tema. Vamos estar trazendo esse tema não só no Maio Laranja, mas também a cada, sei lá, a cada trimestre, a cada semestre, tá incentivando falar desse tema e dizer para as crianças que elas estão seguras sim, que elas têm um apoio, que elas serão acreditadas, que elas serão amparadas, que podem estar contando com a escola, podem estar contando com a gente nessa causa, nesse enfrentamento. E se Deus quiser, vamos crer que um dia esses números tristes podem estar diminuindo e as nossas crianças podem estar realmente gozando do que a Constituição promete, né? Que é a proteção integral e os seus direitos, sem serem violados, né?
E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um abraço.